Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Eu não sei qual vai ser o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu sou o João Marcos. Estou aqui mais uma vez para estar trazendo para vocês, dessa vez, como foi que surgiu as três principais orações da nossa Santa Igreja, como por exemplo, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Elas que são mais usadas tanto na Santa Missa, como também ela é utilizada no nosso dia a dia, seja através dos terços diários, rosários, e até mesmo quando a gente faz algum tipo de exercício com o estudo bíblico, com a oração pessoal, nós também podemos estar rezando com elas. Bem, para nós estarmos iniciando, nós vamos falar do Pai Nosso. O Pai Nosso ela é uma única oração, é conhecida até como a oração universal. Por quê? Tanto nós católicos como nossos irmãos protestantes e até mesmo outros, eles podem estar utilizando o Pai Nosso. Então ele é uma oração que é utilizada em vários meios. Então por isso dela ser conhecida como a oração universal. Primeiro de tudo, peço a vocês para estarem com as vossas Bíblias próximas de vocês, porque a gente vai precisar delas em algumas citações bíblicas que nós vamos ter aqui. Bem, primeiro de tudo, vamos lá, bem devagarzinho. Vamos lá, né? Bem, o Pai Nosso, ele está em duas citações de duas passagens em dois evangelistas diferentes, certo? Primeiro de tudo, nós vamos lá para o Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 15. Se você quiser pausar e procurar, esse é o momento. Bem, nesta primeira passagem, Jesus ele vem aqui a nos alertar e termos cuidado quando nós formos fazer as nossas orações, certo? Que seja uma oração simples, que seja uma oração reservada, que seja somente você e Deus, para que não seja como os hipócritas daquela época, que eram os sumos sacerdotes, os doutores da lei. Eles faziam em público, em alta voz, com várias palavras bonitas, todas palavras pomposas, que não transmitia de forma alguma o que exatamente eles queriam dizer a Deus, sim que os seus corações viviam naquele tempo. Era um coração vazio, um coração que não era mergulhado na graça de Deus. Ele estava ali só mesmo para se mostrar que eu sei orar, eu sei fazer uma oração, né? E aí o Senhor vem nos alertar justamente isso, que nós façamos em segredo, façamos na simplicidade, que o Pai irá receber isso de bom grado, sem nenhum tipo de empecilho. E aqui, nesse primeiro Pai Nosso, Jesus fala assim no final: Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos devem. E não nos introduza em tentação, mas livra-nos do maligno. Nesse primeiro contexto, termina-se assim. Jesus ele faz sempre uma exortação, um conselho de pai, um conselho de irmão. E nós vamos aqui para um outro. Lucas capítulo 11, do 1 ao 13. Esse é o momento de você pausar e procurar. Pronto, encontrou? Vamos lá. Aqui Jesus ele já mostra, ainda complementa com outro contexto, de nós termos a importância de nós insistirmos a receber a graça de Deus, daquilo que nós necessitamos. E aqui ele mostra um pai atento às necessidades do seu filho. Tanto que até no finalzinho aqui ele fala: por acaso se um filho pedir um peixe, o pai irá lhe dar uma cobra? Ou se ele pede um ovo, ele vai dar um escorpião? De forma alguma. O pai ele vai dar o melhor para o seu filho. Ele vai dar aquilo que o seu filho realmente necessita.
Embora naquele momento o filho ele peça algo, mas ele vai dar o necessário e o que lhe vai crescer, tanto na vida espiritual como na vida pessoal. Já que a gente já vai perceber que o Pai Nosso ele é um pouquinho diferente, né? Porque os discípulos eles já começam pedindo para que Jesus ensine, né? O seu mestre ensine a eles, já que João Batista ensinou para os seus discípulos. Eles também queriam ter essa graça. Então Jesus vai falar assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos introduza em tentação. Bem, então, meus irmãos, são exatamente nessas duas passagens, tanto de Lucas como Mateus, que vai falar do Pai Nosso, como ele surgiu para os discípulos, para a humanidade, sendo que Jesus já fazia isso em intimidade com o Pai. Ele fazia isso em reclusão, não era próximo de seus discípulos, tanto que até mesmo eles pedem, pois eles sentem a necessidade de estar próximo de Deus. E como é que eles fariam isso? Através da oração. Bem, meus irmãos, agora nós vamos para a nossa segunda parte, né, onde nós vamos estar vendo como foi que surgiu a Ave Maria. Primeiro de tudo, a Ave Maria ela é composta por duas partes. A primeira, que é através da saudação, e a segunda parte, aonde temos a súplica. Nessa primeira parte, nós vamos ver que ela é totalmente retirada e exclusiva da Sagrada Escritura. Então, se você largou a sua Bíblia, eu lhe peço, agarre ela novamente e abra em Lucas, capítulo 1, versículo 28, certo? Vamos lá, pegamos aqui Lucas, né? Aqui nós já temos a primeira parte da saudação. Nós temos a saudação do anjo Gabriel para com Nossa Senhora, a própria saudação de Deus para a Virgem Maria. Aqui nós temos justamente, né, onde o anjo fala: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Que nós já percebemos a ação do plano de Deus de salvação para conosco, né, onde ele utiliza-se de sua serva, sua humilde serva, ela aceita de bom grado, se faz escrava por amor a Deus, para a nossa salvação, tornando-se assim mãe de Deus, que é um dos dogmas da nossa fé. Mãe de Deus, Maria. Bem, aqui nós vamos lá para a segunda parte, da segunda passagem, onde nós vamos ter a nossa segunda saudação para concluir a primeira parte da Ave Maria, onde temos a visita, né, de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, onde tem Isabel fala para Nossa Senhora: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isso em Lucas, capítulo 1, versículo 42. Aqui, meus irmãos, nós temos, né, a saudação, a segunda saudação de Santa Isabel para com Nossa Senhora. Aí nós temos a primeira parte, só que não está completa, ainda falta Jesus. Porque nós rezamos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Só que até essa partezinha, ela é toda tirada da Sagrada Escritura e ainda não se tinha Jesus, né? Essa primeira parte estava por volta no ano 1000, que começou-se a ser utilizada, a ser disseminada nos monastérios. Depois disso, ela foi disseminada, né, por volta assim, do século XIII para toda a população, mas ainda não tinha Jesus no final da primeira parte. Somente no século XV que é onde se acrescentou a segunda parte, né, a súplica na oração da Ave Maria. Então, até então, nós ainda tínhamos algo que havia-se a necessidade de se complementar.
E aí, essa segunda parte ela se originou do eclesial popular, ou seja, do clero ela surgiu, né? Então, com esse movimento, nós tivemos a finalização da Ave Maria. E é importante ressaltar que São Bernardino de Sena, em 1444, ele faz um comentário sobre a Ave Maria e fala que poderia se acrescentar, né? Santa Maria, rogai por nós. Então, justamente, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa segunda parte já se conclui ela a ser desenvolvida ainda mais. Porém, para nós nos familiarizarmos, ela só veio a terminar conclusivamente no ano de 1568 com o Papa Pio V, através de um breviário publicado nesse ano, por ordem dele, em que nós tivemos acesso a essa Ave Maria que nós rezamos até o dia de hoje. Então, o quão maravilhoso é. Foi necessário aproximadamente 35 anos. 1535 anos para que a Ave Maria fosse concluída. Irmãos, agora nós vamos para a terceira oração, que é o credo. Nessa parte do credo vai ser interessante porque eu vou estar falando para vocês de dois. Existe apenas um credo único, porém um específico, onde exalta mais a parte de Jesus e do Espírito Santo, e o credo convencional, qual nós utilizamos corriqueiramente nas missas dominicais. Então, no contexto aqui que vou estar apresentando para vocês, vocês vão entender melhor como é que isso se desenrola. Bem, por volta do século II, III e IV, criou-se muitas heresias através das partes da trinitárias e cristológicas, que respectivamente falava da heresia contra a Trindade Santa, no caso contra o Espírito Santo, e contra Cristo, que se negava a parte de divindade de Jesus. Então, assim, houve alguns conselhos, chamados conselhos ecumênicos, que são também no popular é conhecido como conselhos universais, que foi-se necessário para se dissipar essas heresias. Então, os dois mais conhecidos da onde deu a origem ao credo foi o primeiro em Nicéia, em 325, e em Constantinopla, em 381. Esses conselhos foi onde justamente em Nicéia foi contra o arianismo, onde negava a divindade de Jesus, e o de Constantinopla, que condenava o macedonismo, que ia contra a divindade do Espírito Santo, se negava eles dois. Então, diante desses dois conselhos, criou-se o credo chamado, vou ler aqui porque é um nome um pouquinho complicado, é o credo niceno-constantinopolitano. Ele trazia justamente isso, a exaltação da divindade do Espírito Santo e de Jesus. Realmente a presença viva, a necessidade deles estarem presentes nessa exaltação, nesse credo. Ele é utilizado corriqueiramente em algumas missas específicas, mas dependendo do pároco, ela pode ser utilizada algumas outras vezes, né? Vai de acordo com o presidente da missa, né? Bem, e o credo a qual nós somos mais acostumados a estar rezando, ele era chamado e ainda é chamado para alguns, conhecido como símbolo dos apóstolos. Não tem-se uma data precisa de sua origem, mas alguns estudos falam que foi através da igreja primitiva, a primeira igreja que se formou com os discípulos, os apóstolos, até então, utilizado justamente na parte em específico da parte batismal, através do batismo que era utilizado esse símbolo dos apóstolos, que ainda tinha, através da igreja romana. É interessante se falar essa parte, que ele é mais antigo
mais antigo que o Catecismo Romano. O mais antigo catecismo que nós temos é ele, o credo chamado Símbolo dos Apóstolos, que é o nosso credo convencional. E interessante é que São Cirilo ele vai exaltar e firmar ainda mais justamente isso, sobre o credo, tanto o símbolo dos apóstolos como o niceno-constantinopolitano. Um pouquinho difícil de falar, mas nós conseguimos. Ele vai falar a seguinte frase perante o credo. Este símbolo da fé não foi elaborado segundo opiniões humanas, mas da Escritura inteira, de onde se recolheu o que existe de mais importante para dar, na sua totalidade, a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade, contida no Antigo e no Novo Testamento. Essas são palavras de São Cirilo perante o credo. Então, assim, meus irmãos, nós vemos aqui que tudo isso, que tudo que foi construído do Pai Nosso, da Ave Maria e do credo, eles estão na Bíblia. Eles estão totalmente presentes aqui. Totalmente aqui eles estão presentes. Agora, muitas vezes a gente acaba não se atentando tanto a esses pequenos detalhes. Quem sabe, né? Um pouquinho mais para frente eu trago para vocês onde é que está exatamente cada parte, né? Bem, e assim, meus irmãos, eu vos agradeço por estarem acompanhando. Foi um pouquinho mais longo, mas também é algo muito importante para nós, né? Nós termos esse conhecimento da nossa igreja, das nossas orações, de onde foi que surgiu, principalmente essas três, vamos colocar assim, essa trinitária, essa trinitária dessas três orações, que é usada muito na Santa Missa, como também ela é utilizada nas nossas orações convencionais, seja o rosário, como eu já citei, seja o terço, seja na nossa oração pessoal, nosso estudo bíblico, como muitas vezes nós rezamos essas três orações. E é isso, meus irmãos. Eu agradeço vocês por estarem aqui conosco. Mais uma vez, paz e bem. Shalom.